Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos no ar com mais um Geringonça sobre lutas sindicais, né? Ontem, 1º de maio, uma data importante para todos nós trabalhadores, com a presença do nosso querido ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas atividades na Praça Charles Miller. O programa de hoje vai ser totalmente dedicado às lutas sindicais e a essa data tão importante da classe trabalhadora. Quem vai estar conosco hoje é a Rosane Silva. Olá, Rosane, boa noite. Boa noite, Lúcio. Tudo bem? Tudo bom aí? Rosane hoje vai apresentar o nosso programa, ela vai bater um papo com o nosso convidado e ela vai estar aqui. Rosane é da CUT de São Paulo, foi também a grande guerreira lá na ocupação Lula Livre em Curitiba, uma mulher extraordinária. Rosane, por favor, o programa é todo seu. Obrigada, Lúcio. Boa noite, todo mundo que está nos assistindo aí pelos nossos canais do Facebook, do YouTube. Boa noite. A nossa ideia aqui é conversar um pouquinho com todo mundo sobre essa data tão importante para nós, né, que é o 1º de maio. E para isso a gente convidou aqui para bater um papo com a gente nessa noite o Feijó, que foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, sindicato histórico aí na construção da luta da classe trabalhadora no nosso país, e sindicato que construiu a principal liderança política que nós temos neste país hoje, que é o presidente Lula. E também o Feijó foi vice-presidente da nossa central, da Central Única dos Trabalhadores, e participou, né, atuou lá no governo Lula e Dilma. Inclusive o Feijó resistiu até o último segundo do ir para o espaço de governo, mas aí chegou o momento que a presença do Feijó era fundamental para construir as nossas políticas a partir dos governos nossos do PT à frente da presidência da República, e o Feijó participou do governo da presidenta Dilma, primeiramente na Secretaria-Geral de Governo e depois no Ministério do Trabalho, cuidando aí da pauta central do trabalho. Boa noite, Feijó, seja bem-vindo aqui ao nosso espaço do Geringonça. Mas antes de a gente abrir esse bate-papo aqui com o Feijó, nós vamos passar um vídeo rapidinho sobre o significado do 1º de maio e aí, na sequência, a gente já inicia o nosso diálogo aí. Ok, Feijó? Ok. Boa noite, Rosana. Boa noite a todos e todas. Obrigada. Vamos lá, Lúcio, vamos colocar aí o nosso vídeo? Lula lá, brilha uma estrela. Lula lá, cresce a esperança. Lula lá. Acho que aconteceu. Desculpa, Rosane, eu coloquei o vídeo errado. Fernando, por favor, eu não estou localizando o vídeo aqui. Você poderia colocar o vídeo para a gente, Fernandão? O Dia do Trabalhador é celebrado em vários países. Mas você sabe como tudo isso começou? O Dia Internacional dos Trabalhadores é comemorado em 1º de maio. No Brasil e em vários países do mundo, é um feriado nacional, dedicado a manifestações pelos direitos e demonstrações de alegria. A história do dia 1º de maio começa com uma greve em 1886, na industrializada cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Milhares de trabalhadores foram às ruas para protestar contra as más condições de trabalho e exigir a redução da jornada de 13 para 8 horas diárias. Naquele dia, passeatas, piquetes e discursos movimentaram a cidade. Mas a repressão ao movimento foi intensa. A polícia dos patrões prendeu, feriu e matou nos confrontos com os trabalhadores. Dias depois, nova manifestação e novo choque entre trabalhadores e a polícia. Os líderes do movimento foram responsabilizados pelas mortes de manifestantes e de policiais. No dia 21 de junho, começou o julgamento. Provas e testemunhas foram inventadas. No dia 9 de outubro,
8 líderes dos trabalhadores foram condenados, 5 à forca, outros 2 à prisão perpétua e 1 a 15 anos de detenção. A história da luta dos trabalhadores por condições humanas de trabalho estava definitivamente marcada. Como homenagem aos mártires de Chicago e às reivindicações operárias, foi sugerido em 1889 na França, durante um congresso socialista, o Dia Internacional dos Trabalhadores. Então, Feijó, exatamente a gente quer começar conversando nesta noite exatamente sobre esse significado, porque aqui no Brasil tem muitas, principalmente a mídia brasileira, trabalha esse dia como sendo o dia de feriado do trabalho. Nós sempre falamos que é um feriado do Dia do Trabalhador, porque, como bem o vídeo mostrou, esse feriado existe a partir de uma luta que os trabalhadores e trabalhadoras fizeram, e isso acabou tomando essa dimensão internacional e se concretizou com o 1º de maio. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Esse é um dia de feriado do trabalho ou um feriado pelo Dia dos Trabalhadores? Qual a sua opinião sobre isso, Feijó? Se apresente aí, eu apresentei você, mas você pode se apresentar melhor aí para a galera. Então, tá bem. Meu nome é José Lopes com Z, Feijó com 2 Os, acento agudo no primeiro O. Eu nasci na Galícia, vim para o Brasil com 3 anos de idade, né? Onde meu pai já me aguardava, viemos minha mãe e eu. Cheguei aqui aos 3 anos, em 1953, no Rio de Janeiro, e passado uns 2 anos viemos para São Paulo, aonde ficamos em definitivo. Sou naturalizado brasileiro, efetivamente, né? Portanto, eu sou brasileiro, de fato, porque imagine, dos meus quase 73 anos que eu faço esse ano, 70 vividos no Brasil, né? Então, eu sou absolutamente um brasileiro, de corpo, de alma e de coração, né? Eu fui presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, como você disse, mas eu comecei na comissão de fábrica dos trabalhadores e trabalhadoras da Ford em São Bernardo do Campo, na década de 80. Né? E depois disso, eu fui demitido numa greve, dura, que durou 15 dias, em que a polícia militar cercou a fábrica para obrigar os trabalhadores a entrar, que nós tivemos que encerrar a greve fazendo uma assembleia em que os trabalhadores, chorando, e quem estava no carro de som também chorando, encerraram aquele movimento. E depois fizemos uma luta, estando fora da fábrica, que durou um tempo até que nós reconquistamos o instrumento comissão de fábrica. Então, foi aí, nessas batalhas diretas na base, que eu comecei a minha trajetória sindical. Depois, eu trabalhei numa ONG, com sede em Amsterdã, chamada TAI, que tinha por objetivo, ela ainda existe, não sei como é que é hoje, mas na época ela promovia troca de informações entre trabalhadores e trabalhadoras do mundo inteiro. Né? Nós realizamos no Brasil uma série de conferências, encontros, depois em outros países, uma experiência bastante interessante, contribuiu muito para a minha compreensão dos problemas da classe trabalhadora, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Depois eu fui para a CUT São Paulo, onde eu fui secretário-geral, presidente da CUT Estadual São Paulo por 3 mandatos, voltei para o meu sindicato, fui secretário-geral, vice-presidente e presidente, depois fui para a CUT Nacional e, por fim, fui para o governo, como você já bem frisou, resistindo muito, mas acabei indo, porque o presidente Lula me ligou e falou que eu tinha que ir. Então, eu acabei indo, né? E foi uma experiência fabulosa do ponto de vista do que é um governo e das dificuldades que muitas vezes a gente enfrenta para tocar as pautas da classe trabalhadora. Com relação ao 1º de maio, eu tenho absoluta certeza. O 1º de maio é o dia do trabalhador e da trabalhadora, não é o dia do trabalho. Né? Esta insistência em chamar o dia do trabalhador e da trabalhadora do dia do trabalho
é a disputa constante que é feita pela classe dominante, né, no sentido de apagar a memória da classe trabalhadora, de lembrar que este dia existe a partir da luta de trabalhadores e trabalhadoras por melhores condições de vida, por melhores condições de trabalho, por melhores salários, por redução da jornada de trabalho, enfim, por uma vida digna para aqueles e aquelas que são explorados pela força do capital. Então, essa é uma disputa cultural que nós temos que enfrentar, porque eles querem que a nossa memória seja apagada. E nós não podemos. As nossas derrotas, os nossos enfrentamentos sejam apagados da história. Um povo sem memória é um povo sem passado, e sem passado não tem futuro, e nem presente. E é isso que eles querem para a classe trabalhadora, uma classe trabalhadora submissa, que não perceba que tudo que ela tem de direito foi fruto de luta, de sangue, de enfrentamento e de fazer com que isso se tornasse, muitas vezes, lei. Muito bem, Feijó. Inclusive, antes da gente continuar aqui nosso bate-papo, eu esqueci de falar no início do nosso programa que o vídeo que nós passamos foi uma produção da TVT, a nossa TV dos trabalhadores, que é uma iniciativa do movimento sindical organizado que constitui a TVT. Então, para quem ainda não curtiu os canais da TVT, seja no Instagram, no YouTube, no Facebook, entre lá, curta, acompanha a TVT, porque a TVT tem uma programação diária que traz a informação correta para todos nós, trabalhadores e trabalhadoras, para o nosso campo da esquerda, neste período de tanta fake news, de tanta disputa de ideias na sociedade brasileira. É muito importante nós fortalecer os nossos mecanismos de comunicação. Então, você que está nos assistindo, vai lá, curte os canais da TVT e vamos dar aí um plus na nossa organização, na nossa TV dos trabalhadores. Mas, Feijó, você estava falando aqui de tantas lutas, né? Que tudo isso é fruto da nossa luta, da nossa resistência. E aí eu começo a lembrar que a Constituição de 88 trouxe muitos direitos para nós, trabalhadores e trabalhadoras, consolidou um conjunto de direitos que depois a gente vai falar sobre isso, né? Que hoje esses direitos todos estão sendo destruídos a partir de um momento da história do nosso país. Mas eu queria que agora você falasse um pouquinho sobre essas conquistas que nós tivemos na Constituição de 88, a partir da nossa luta e da nossa organização. Qual é, de fato, o que o movimento sindical, né, qual foi o papel do movimento sindical organizado na elaboração e no avanço de direitos trabalhistas para a nossa classe a partir da Constituição de 88? Olha, Rosane, na verdade, nós temos que lembrar que o fato, inclusive, de termos em 88 uma Constituição se deve a uma luta fantástica do povo brasileiro pelo fim da ditadura militar. E nisto se inscreve também as lutas dos trabalhadores e das trabalhadoras. Vamos lembrar que no final da década de 70, né, uma forte ebulição social, onde nós tínhamos um movimento contra a carestia, que pelo jeito vamos ter que fazer de novo, né? Onde nós tínhamos uma série de lutas importantes por saúde, né? Eu me lembro a luta pelo SUS, aqui perto da minha casa, onde eu moro, em São Paulo, na Zona Leste, um dos grandes lutadores do SUS morava muito perto de mim, né? Que também foi uma conquista da Constituição de 88, e o SUS é importantíssimo para a classe trabalhadora, né? Então, a luta da classe trabalhadora ajudou a derrubada da ditadura militar e a conquista de uma democracia que, como você bem registrou, hoje ela está sendo duramente atacada, como nós temos visto, inclusive por aquele que deveria ser o defensor dessa Constituição, que é o presidente da República, né? Portanto, a Constituição de 88, ela apenas coroa toda essa luta da sociedade brasileira por democracia e pela necessidade de uma Constituição que sepultasse aquilo que era
a constituição, digamos, da ditadura militar e seus atos institucionais. Vamos lembrar que na Constituição de 88, a consolidação das leis do trabalho, ela tem uma recepção constitucional, o que é extremamente importante do ponto de vista de garantia de direitos. Na Constituição de 88, nós conquistamos a redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas. Agora, veja, é interessante, porque isso se consolidou na Constituição. Não foi sem luta. Meu local de trabalho, na fábrica em que eu trabalhava, juntamente com os trabalhadores e trabalhadoras da minha categoria, e trabalhadores e trabalhadoras de outras categorias do Brasil afora, naquele período fizemos muitas greves, muitas lutas, muitas manifestações pela redução da jornada de trabalho. E ela acabou sendo consolidada, não como nós queríamos, nós reivindicávamos 40 horas semanais, mas conquistamos 44 horas semanais de trabalho. Foi, querendo ou não querendo, uma vitória importante. Nós conquistamos o aviso prévio proporcional, né? Nós conquistamos 120 dias de licença maternidade. Hoje a nossa luta é para ampliar essa licença maternidade. A licença paternidade, só para citar alguns dos direitos, todos eles frutos de luta, nada chegou lá e foi dado de presente, não. É porque existia uma luta na sociedade reivindicando esses direitos, reivindicando melhorias das condições de trabalho, reivindicando o protagonismo do movimento sindical e do movimento social, exigindo que essas condições de trabalho evoluíssem positivamente. Então, a Constituição de 88, ela acaba recepcionando como uma conquista muitas destas lutas que nós fizemos naquele período. Então, esta talvez seja uma das coisas pelas quais ela vem sendo tão atacada hoje, que é uma tentativa brutal de retirar esses direitos, como você já mencionou. Sim, com certeza. Agora, também eu queria conversar um pouquinho com você sobre, por exemplo, você estava falando, teve todo o período da ditadura militar, de tudo que os nossos companheiros e companheiras sofreram aí em todo o período da ditadura militar. Que é importante, inclusive, que as pessoas compreendam todo esse processo, né? Porque, bem como você falou, muitas vezes as pessoas acham que os direitos que nós temos hoje foi uma conquista individual. Não. Todas as conquistas na história política do nosso país foram conquistas coletivas. Nada se conquista individualmente. Eu posso até conquistar uma ascensão profissional individualmente, mas é por tempo limitado, né? Porque a gente sabe que aquele que quer, muitas vezes, ter uma conquista individual é um dos primeiros que depois é descartado pelo próprio sistema, né? E aí você estava falando da sua história de vida, mas também a sua história de vida se mistura com a história política do nosso país. E todo o período aí da ditadura militar também foi a efervescência aí da luta política pelo fim da ditadura militar, deu também, abriu o caminho para a gente construir um novo sindicalismo no nosso país, que a gente chama de um novo sindicalismo no nosso país. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre este processo de constituição deste novo sindicalismo, com a primeira conclate, ali aonde se decide que era importante construir um instrumento da classe trabalhadora que fosse democrático, um instrumento aonde os trabalhadores decidissem livremente, através das suas assembleias, o rumo, seja político, seja financeiro, da sua organização. E aí a gente constitui, em 83, a Central Única dos Trabalhadores, que está firme e forte até os dias de hoje, é a principal central política do nosso país. Existem outras centrais no nosso país que são importantes, que organizam a classe trabalhadora, mas a CUT, ela tem um pé fincado na luta democrática, um pé fincado na luta política do nosso país. Foi através dessa luta aí do novo sindicalismo, a luta política que a gente cumpriu no Brasil contra a ditadura militar, que, mais uma vez, volto a frisar, a gente constrói a principal liderança política do nosso país, que é o presidente Lula, né? A origem do presidente Lula vem do sindicalismo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
naquele período, né, de luta contra a ditadura militar, e que começa aí surgir essa ideia de um novo sindicalismo, que era possível, sim, a gente construir instrumento da classe trabalhadora que fossem democráticos. Qual era, naquele momento, na sua opinião, uma das principais reivindicações que originou neste novo sindicalismo que a gente vive hoje no nosso país? Rosane, vou falar disso já, mas você mencionou a importância de lembrar que todas as nossas conquistas são frutos da luta coletiva, e isso é importante deixar muito marcado. Houve um período que, no meu sindicato, me pediram para atuar na formação. Nós tínhamos lá cursos do Senai, conveniados, e uma das coisas que nós conseguimos é que, naqueles cursos do Senai, tinha que o sindicato ter um espaço de fala para fazer uma aula sobre cidadania, sindicalismo e assim por diante, né? E um dia eu entrei numa sala dessas, totalmente lotada, de pessoas, e fiz a seguinte pergunta: eu gostaria que vocês me dissessem por que é que vocês estão aqui nesta sala de aula estudando. E a resposta imediata foi aquela que eu esperava. Porque a gente quer melhorar de vida. Né? Legal, maravilha, educação, melhorar de vida. E eu falei, bom, então me digam 10 coisas, além de estudar, que vocês acham que é importante fazer para atingir esse patamar de melhorar de vida na fábrica em que vocês trabalham. Né? E aí foram falando. Eu anotei as 10 coisas. Ao terminar as 10 coisas, eu falei, agora está bem. Agora eu quero que vocês pensem na fábrica que vocês trabalham e imaginem que todos os trabalhadores e trabalhadoras desta fábrica vão fazer isto aqui. Quantos vão efetivamente melhorar de vida? E aí deu um silêncio geral, porque deu como se fosse um estalo de que não tem lugar para todo mundo. O sistema produtivo que a gente vive, o sistema capitalista, é um sistema de exclusão, não é um sistema de inclusão, né? E que só pela luta coletiva é que as conquistas avançam. No individual, você pode ter uma coisinha aqui, como você disse, uma coisinha ali, mas é isso, né? O avanço mesmo, aquele que modifica as condições reais da vida das pessoas e, portanto, de todo mundo, é o fruto da luta coletiva. Eu nunca esqueci isso, porque isso meio que virou um exemplo, sabe, de conversar com os trabalhadores e trabalhadoras que viviam naqueles cursos. Deixa eu dizer o seguinte, na década de 80, na verdade, nós temos que lembrar que a Conclate terminou e depois rachou, porque ela tirou o objetivo de criar uma central sindical, mas depois, na hora de criar a central sindical, o movimento se dividiu. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava no auditório do Sindicato dos Químicos, numa conferência que nós estávamos fazendo, uma atividade grande com todo mundo, para definir a data de fundação da central sindical. E ali, os que não concordavam, saíram do evento, e eu me lembro de ficar na porta, junto com os companheiros e companheiras que eram a favor da criação de uma central sindical, brandindo a palavra de ordem, e do lado de lá eles brandindo a palavra de ordem, que nós íamos dividir a classe trabalhadora. A verdade é que nós tomamos a pulso, e em 1983, em São Bernardo do Campo, um período de muito frio que eu não esqueço até hoje, né, nós, com aquele Veracruz, o velho estúdio da Veracruz, lotado, com 5.000 trabalhadores e trabalhadoras do Brasil inteiro, fundamos a Central Única dos Trabalhadores e elegemos a sua primeira, digamos assim, direção, com o companheiro Meneghelli sendo a pessoa que tinha que ajudar a dirigir e consolidar a Central Única dos Trabalhadores. E ela se consolidou, e eu acho que ali, para valer, todo aquele resultado de lutas que vinham se acumulando a partir do fim da década de 70, com as greves do ABC, depois as greves que espalharam pelo Brasil inteiro, a greve dos boias frias em São Paulo, né, dos canavieiros, a greve dos professores, dos bancários, enfim, da oposição metalúrgica em São Paulo, tudo isso acabou se consolidando na criação da Central Única dos Trabalhadores. Foi um momento, eu diria,
se pode usar essa palavra, um momento mágico, daqueles que mudam a história. Porque a partir da criação da CUT, ali se convencionou que aquilo era o resultado deste novo sindicalismo que surgiu, e surgiu por uma coisa curiosa. Muitas pessoas, às vezes, não sabem. As greves do final da década de 70, lideradas pelo companheiro Lula, começaram por uma coisa simples: repor a inflação que tinha sido escamoteada na ditadura militar e que os trabalhadores tinham tido uma perda brutal, que era uma perda de 34%, ou seja, mais de um terço da sua renda. E essa briga ela se consolida quando a antiga e pelega federação não respondia à necessidade de negociação que o movimento sindical no ABC, os metalúrgicos tinham de fazer essas conquistas. Então, o sindicato resolve romper com a federação e negociar por conta dele para recuperar prejuízos, né, ter aumento real de salário, ter reposição de inflação, lutar por melhorias de condições de trabalho. Foi assim que nasceu. Né? Então, começa a greve da Scania, depois essa greve se espalha, no ano seguinte uma greve ainda maior, no outro ano uma greve ainda maior, né? Uma delas famosíssima, que é a greve dos 41 dias, onde o Lula foi preso, né, pela primeira vez, por lutar pela classe trabalhadora. E eu diria que a fundação da CUT consolida, então, este novo sindicalismo que tem como elemento central, que é o sindicato sair do prédio e ir para o local de trabalho. Como você não tinha o direito constitucional nem legal, e não tem ainda hoje, infelizmente, da organização do local de trabalho, o sindicato decide e vai para a porta do local de trabalho. Cria instrumentos de comunicação, jornalzinho para distribuir a categoria. Eu sei que no passado, antes disso, também teve, lógico, teve outras experiências de luta, mas eu estou falando dessa aqui. Né? Cria o primeiro carro de som, que eu nunca vou me esquecer, que era a nossa velha Cacilda, que era uma perua veraneio, com som em cima para fazer assembleia nas portas de fábrica, ou seja, a presença constante dos diretores. E os chamados diretores de base, né, dentro do local de trabalho, vão fazendo essa efervescência que empolga o Brasil e que depois resulta no que se convencionou chamar de novo sindicalismo. E o novo sindicalismo da CUT nasce com uma proposta radical, que é a reformulação do movimento sindical brasileiro para um modelo de liberdade e autonomia sindical, onde os trabalhadores e trabalhadoras, através das suas decisões em assembleias democráticas, decidissem não só como eles se organizam, mas pudessem decidir também como financia o seu sindicato, quais as pautas das suas campanhas salariais, quais as lutas que a categoria ia tocar e assim por diante. É assim que nasce, eu acho que essa é a grande mudança. E essa é a história que nós fizemos, entendeu? A luta pela democracia, que nasce daí, a luta pelos direitos, que nasce daí, a luta por um novo padrão de organização e de modelo sindical, do qual eu sou fruto, porque eu sou fruto da conquista de uma comissão de fábrica no local de trabalho, né? Lá na Ford, em São Bernardo do Campo. Então, essa é a história que eu aprendi, quer dizer, aprendi lutando, aprendi participando, aprendi vivendo. Eu vou te contar uma coisa que muita gente não sabe. Quando eu fui eleito para a comissão de fábrica, eu cheguei em casa, minha mulher me disse assim, a Sueli, que você conhece, minha companheira, de 40 e tantos anos de vida juntos, graças a Deus. Ela falou assim, que negócio é esse de comissão de fábrica? Eu disse para ela, olha, não esquenta a cabeça, isso aqui é para resolver uns probleminhas que tem lá, que a gente precisa resolver, mas não muda a nossa vida em nada. E eu quero dizer para você que, na minha cabeça, eu estava falando a verdade para ela. Tá? Eu achava que era isso mesmo. Eu não achei que eu ia ser mais do que um companheiro que ficava no local de trabalho para resolver os problemas, entendeu? Que tinha lá nesse local de trabalho. E, por fim, a vida vai nos levando, né? Como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E a vida nos leva. E você vai aprendendo com as lutas, vai aprendendo no dia a dia que uma luta só não basta, que todo dia é um dia que você tem que ralar para mais um pouco, ou seja, para garantir o que tem, ou seja, para não perder o que tem, ou seja, para minimizar uma derrota que está acontecendo, como nós estamos hoje, num tempo de resistência, de tentar minimizar o estrago que está sendo feito. Mas essa eu digo que é a grande lição da década de 80, e que depois, na Constituição, se consolida. Luta pela redução de jornada de trabalho, luta por aviso prévio, luta por licença maternidade, assim por diante. Eu acho que é isso aí.
Muito bem. Inclusive, esse comentário que você fez com a Sueli, de fato, não mudava só a vida de vocês, mudava a vida da classe trabalhadora. A ação que você ia fazer a partir da comissão de fábrica foi mudando a vida da classe, porque a experiência de organização dos metalúrgicos do ABC é espelho para nós até os dias de hoje, né? A forma de organização que os metalúrgicos do ABC mantêm até os dias de hoje. Até hoje tem as comissões de fábrica, muito não, né? A maioria absoluta, acho que quase 100% das grandes lideranças dos dirigentes sindicais do ABC começa a partir da comissão de fábrica. Então, de fato, não mudou a vida de vocês, mudou a vida da classe trabalhadora. E a Sueli, que eu mando um beijo para ela, sempre foi... Conheço a Sueli desde quando eu e Feijó estivemos juntos na direção da CUT. Depois, no final do governo Dilma, a gente esteve junto no governo Dilma, e a Sueli tem sido uma parceira incondicional aí da luta política junto com o Feijó. Mas Feijó, inclusive, já começou a aparecer algumas perguntas aqui para nós, e aí queria que você falasse, a gente já falou da ditadura, a gente falou do novo sindicalismo, a gente falou das nossas conquistas na Constituição de 88, inclusive, o Feijó estava falando aí da experiência do primeiro congresso que surge a CUT. No YouTube tem um filmezinho curtinho, de 23 minutos, chama CUT pela Base, que retrata exatamente esse momento da criação da CUT, da eleição da primeira direção. É muito legal ver. E tu vê lá o Lula andando no meio de todo mundo e conversando, o Jair Meneghelli, o Olívio Dutra, vários dos nossos grandes lideranças hoje no nosso país, ali naquele processo. Então, indicar aí para quem gosta de filmes, dá uma olhadinha nesse filme que está no YouTube. Mas eu queria que tu juntar com uma pergunta que apareceu aqui no chat, do José Eduardo, que ele trabalha no metrô de São Paulo. Ele fala: trabalho no metrô de São Paulo e sei que as nossas maiores conquistas foram através do nosso sindicato. Mas vejo de um tempo para cá um desinteresse, principalmente dos jovens. Como mudar isso, né? Como mudar esse desinteresse em construir a luta coletiva, em construir direitos, né? Que é a partir da nossa luta coletiva. E junto com isso, eu já queria que tu emendasse e falasse um pouquinho quais foram as nossas grandes conquistas a partir dos governos Lula e Dilma. A gente inicia uma nova fase na história política do nosso país com a eleição do presidente Lula em 2002 e a partir de 2013, então, a gente tem um governo de esquerda no nosso país. E eu sei de várias coisas que nós fomos construindo aí e que foi avançando ainda mais os direitos da nossa classe. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, até para, através desse programa, também a gente gerar esse interesse aí da galera mais jovem que está nos assistindo. Muitas vezes a galera atua lá no movimento estudantil, mas aí quando vai para o mercado de trabalho não quer muito saber do sindicato. E então é importante a gente falar dessas conquistas que a gente teve ao longo da nossa história, até por motivar a galera, né? Porque a gente precisa de outras pessoas entrando para o sindicato para continuar essa luta coletiva. Então, eu queria que você falasse dessa questão do interesse, né, pela política, pelo sindicalismo, mas juntando aí com as conquistas dos nossos governos Lula e Dilma. Olha, Rosane, a tua pergunta ela ficou um pouco entrecortada. Eu vou ver se eu consegui entender. Você coloca uma questão sobre jovens, um certo desinteresse pela organização sindical, né? E coloca também a questão de como é possível encontrar uma saída para isso, e coloca a questão de quais foram os avanços no governo Lula e nos governos Lula e Dilma. Então, com relação aos jovens, bom, eu quero te confessar que eu não tenho resposta, né, para a questão dos jovens, porque eu acho que, vamos dizer assim, eu não sei se é um problema de linguagem. Muita gente acha que é um problema de linguagem, que os sindicatos não têm falado a linguagem, não falam a linguagem da juventude, enfim. Para mim, a linguagem da existência de direitos, de ter uma carteira assinada,
de ter trabalhos com garantias, né, um trabalho com garantias, com renda, uma renda decente e tal, para mim é uma linguagem universal. Não importa como você diga isso. O que eu acho é que, de certa maneira, o individualismo ele acabou tomando conta das pessoas. E nós vamos viver isso por um período, até que as pessoas se deem conta que esse individualismo não leva a lugar nenhum e não é saída para ninguém. As poucas exceções que a mídia trabalha como exceções são o que elas são, exceções. Né? A vida geral da população não melhora com isso. De certa maneira, eu diria que nós vamos ter que aprender a conviver com uma coisa que, em determinadas questões, como questões, eventualmente, algumas questões culturais, outras questões das novas formas de trabalho, onde as pessoas estão isoladas entre si. Se você pensar num trabalho em home office, é uma pessoa que está isolada. Ela está trabalhando para uma rede, né, num conjunto, muitas vezes, enorme de trabalhadores e trabalhadoras, mas ela não está tendo contato com esses outros trabalhadores e trabalhadoras, dividindo as angústias, discutindo os problemas, né? É como se a pessoa vivenciasse sozinha ali naquele trabalho as suas dificuldades e muitas vezes assume que a culpa é dele ou dela, né? Eu diria que com o advento das novas tecnologias, de certa maneira, nós estamos de forma isolada, conectados com o mundo. Ou seja, nós estamos falando com todo mundo, mas estamos sozinhos na frente de uma tela. Isso é um problema que nós vamos ter que aprender como superar, né? Vai demandar tempo, trabalho, eventualmente formas de conseguir acessar essas pessoas que estejam de forma isolada. E nos locais de trabalho, onde as pessoas estão juntas, bom, aí é um problema nosso mesmo, né? Porque nesse local de trabalho, se a ação sindical for uma ação constante, permanente e visível, é muito difícil que quem se beneficia dessa ação sindical não reconheça no sindicato um instrumento importante de luta. Então, pode ser que esteja faltando, muitas vezes, ao sindicato esta capacidade de luta. Eu, ontem, por exemplo, conversando com um companheiro da CUT Nacional no ato do 1º de maio, ele me relatava, impressionado, uma experiência que a CUT Rio Grande do Sul, Rosane, você deve conhecer essa experiência, está fazendo, que é a CUT na comunidade. A CUT com a comunidade, alguma coisa assim. Aonde a militância, os dirigentes sindicais estão indo às comunidades, não para dizer o que eles têm que fazer, mas para viver aquilo que tem lá, dialogar com as lideranças e ver como é que pode ser feito um trabalho mútuo, coletivo, que ajude a melhorar a vida das pessoas. Talvez nós tenhamos que fazer isso, o movimento sindical tem que começar a fazer essas coisas. Do mesmo jeito que na década de 80 nós fomos para os locais de trabalho, talvez agora, além dos locais de trabalho, a gente tenha que ir para as comunidades, dialogar com essas comunidades. Eu me lembro que no mais recente Congresso Nacional da CUT, quando se discutia a tese, eu cheguei a propor, para que a gente conversasse, sobre fazer uma experiência que a CUT colocasse em São Paulo, e aí, evidentemente, não tem que ser a CUT nacional, tem que ser a CUT no Estado, mas todas as CUTs, né, podem fazer isso, pequenas barraquinhas espalhadas na cidade, como um local onde tivesse lá uma água fresca, um café, né, uma bolachinha, para que aqueles trabalhadores e trabalhadoras que trabalham com serviços de entrega, no período que pudessem dar uma paradinha para tomar um fôlego, tivesse ali um local de acolhimento e de diálogo, né? Para ver o que é possível fazer. Bom, a gente ainda não fez, talvez esteja na hora de aceitar novos desafios, começar a tentar novas formas. A gente vai errar muito, mas uma hora a gente acerta, né? Então isso tem que ser feito. E com relação às linguagens, eu não acredito que a gente tem muita gente nova, embora exista essa queixa de uma certa ausência da juventude, mas nós temos jovens nos nossos sindicatos, e jovens muito qualificados,
muito qualificados e que, portanto, conhecem a linguagem dessa juventude. Talvez o que precisa é dar espaço para esses jovens fazerem esse trabalho, né? A gente fala muito em renovação, mas quando você fala, vamos renovar, o sujeito que tem que ser objeto da renovação fica o pé, né? Meio que resiste a ser renovado. Então, a gente tem que combinar um pouco. Não dá para renovar tudo, porque tem uma experiência acumulada que precisa sempre ser aproveitada, mas quanto a gente vai renovar em cada período, para que ir incorporando essas novas linguagens, a juventude, as novas pautas, né, que estão na sociedade, que não podemos ignorar. Eu me lembro que uma das coisas que a gente discutia era sindicato tem que ser cidadão. Tem que ter sindicato e cidadania. Não é só o local de trabalho. Você luta para ter um belo restaurante no local de trabalho, para que a pessoa se alimente bem, mas aquela pessoa, se não tiver uma remuneração adequada, chega em casa, a família pode estar passando fome. Então, a luta não é só no local de trabalho. Você luta para o local de trabalho ser disponível, ser legal, ser confortável, mas o sujeito vai para casa, mora na favela, com o esgoto a céu aberto. Espera aí. Então, a luta tem que extrapolar um pouco para fora dos muros dos locais de trabalho, da organização sindical, e tem que discutir um pouco de maneira mais ampla. Evidentemente, e dialogando com os movimentos que existem, que lidam com essas questões, né? Não queremos substituir os movimentos que existem, mas a luta pela terra é uma luta do movimento sindical, a luta por moradia é uma luta do movimento sindical, a luta por saúde é uma luta do movimento sindical, a luta por equidade, por igualdade, por igualdade de oportunidades é uma luta do movimento sindical, a luta contra o racismo é também uma luta do movimento sindical, a luta contra a homofobia, a luta contra o feminicídio é também uma luta do movimento sindical. Então, incorporar essas pautas, né, e dialogar com elas é muito importante. Não existem muitos exemplos no mundo hoje de sindicatos que lidem com essas novas formas de trabalho, principalmente os trabalhos em plataforma. Mas já há algumas experiências. Eu fiquei sabendo, por exemplo, de uma experiência na Inglaterra, onde os entregadores acabaram sendo organizados por um sindicato de caráter meio geral, que conseguiu organizar esses trabalhadores e obter conquistas, né? No Rio Grande do Sul, parece que foi criado um sindicato dos entregadores, e parece que está funcionando. Parece que começa a ter Os entregadores já começam a se organizar, de vez em quando convocam paradas, o que fez com que, por exemplo, uma dessas plataformas contratasse gente para tentar desmobilizar esses trabalhadores com fake news, uma agência de publicidade, veja, para enfrentar o movimento de trabalhadores e trabalhadoras. Ou seja, é uma disputa acirradíssima a luta contra o capital e trabalho, e nós temos que enfrentá-la, né? E eu acho que o movimento sindical vai sair à frente. Nós temos que tratar dessas novas formas de trabalho sem esquecer que ainda existem, no Brasil, milhões e milhões de trabalhadores e trabalhadoras com carteira assinada e em locais de trabalho, que precisam continuar sendo organizados adequadamente para ter conquistas, né? Senão também a gente só vai organizar o que é novo, esquece do que está aí, que também é classe trabalhadora e precisa ser organizada, né? Então, essas coisas nós temos que tratar. Com relação ao período governo Lula e Dilma... Deixa eu só fazer um comentário com você, que eu conheço duas experiências. Uma é dos trabalhadores em educação do Paraná, que lá no estatuto deles, eles colocaram uma regrazinha que a cada mandato tem que ter uma renovação de 30% na direção. E aí faz essa combinação que você falou. Mantém o cara ou a cara que é mais tempo de militância e traz uma renovação. Na próxima eleição, aquele que está mais tempo, então, aquele que chegou, adquiriu a experiência, aquele que está mais tempo sai para dar espaço para o outro. E é como se fosse uma escadinha, entendeu? Um vai sair dando espaço para o outro, sempre conectando a experiência com a renovação. E eles têm tido uma experiência muito positiva nesse sentido. A outra coisa que você comentou, eu achei formidável, é essa ideia, de fato, do sindicalismo ser um sindicalismo cidadão, ser um sindicalismo que esteja próximo dos trabalhadores. Porque se a gente for olhar hoje, nós temos no Brasil 40,6% das pessoas ocupadas no nosso país estão fora da formalidade. Isso significa que o cara não está dentro de uma fábrica,
O cara não está dentro de um banco, dentro de um comércio, ele está aí pelas ruas fazendo o tal tradicional trabalho de bico. Então, se tu tem lá uma barraquinha do sindicato para acolher esse cara no momento de descanso dele, muitas vezes o cara que está ali na esquina vendendo umas meias para sobreviver, o cara muitas vezes não tem água ali para tomar, aí ele vê lá a barraquinha do sindicato, ele vai lá, toma uma água, toma um café, e ele vai dialogar com quem está ali e vai começar a se interessar por esse espaço do sindicalismo. Eu acho que a nossa cultura, que é uma cultura do coletivo, a gente tem que começar, inclusive, mostrar para esse trabalhador que está na informalidade, porque ele está na informalidade não porque ele quer, mas ele está sendo obrigado a ir para a informalidade, que existe um caminho coletivo e que ele pode ajudar neste caminho coletivo, mesmo ele estando naquela situação, naquele momento. Então, são ideias que você trouxe aqui que eu achei formidáveis e queria só fazer esse comentário e volto para você. Então, no governo Lula e Dilma, o que é que eu posso dizer que foi fantástico? Primeiro, a história de um governo de diálogo, né? Um governo que fez conferências municipais, estaduais e nacionais sobre diferentes temas que serviram de embasamento para políticas sociais, como política de cotas, como uma série de políticas importantes que foram implantadas no Brasil. Mas o que é que eu acho? Que neste processo de diálogo, por exemplo, vamos lembrar uma das políticas mais exitosas que eu considero. Foi o acordo negociado com as centrais sindicais, capitaneado pela CUT, eu me lembro disso, eu estava na mesa de negociação, acompanhando o companheiro Arthur de um lado e o companheiro Marinho de ministro do outro lado, que tinha sido ex-presidente da CUT, né? Ministro do Trabalho, negociado o acordo de valorização, a política de valorização do salário mínimo. Esta política de valorização do salário mínimo significou um aumento real de 77% acima da inflação. Um impacto fantástico na economia, do ponto de vista de produzir uma coisa virtuosa que ajudou a puxar o desenvolvimento junto com outras políticas sociais importantes, né? Essa foi uma delas. Eu me lembro também que nós batalhamos pela correção da tabela do imposto de renda e conseguimos a correção da tabela do imposto de renda. Não conseguimos, infelizmente, na integralidade, é uma coisa que nós vamos ter que retomar, né? Conseguindo despachar o Bolsonaro lá no Palácio do Planalto, nós vamos ter que retomar a correção da tabela de imposto de renda. Porque a cada ano que passa, os trabalhadores com uma renda menor estão sendo forçados a pagar o imposto de renda que não deveriam, né? Porque os que menos ganham são os que mais pagam. Ou seja, porque está descontado diretamente na folha de salário, ou seja, porque está embutido nos produtos que eles compram, e no Brasil, infelizmente, os impostos têm uma carga regressiva, né? Então, a política... E eu estou aqui citando dois, mas eu poderia citar, por exemplo, que a política de desenvolvimento do governo Lula, consolidada no PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento, foi responsável pela geração de mais de 22 milhões de postos de trabalho com carteira assinada, sem mexer nos direitos, sem aquele discurso que para ter emprego precisa emprego ou direito. Não, era emprego e direito, era carteira assinada, com valorização da renda. A renda dos trabalhadores cresceu. Todas as campanhas salariais do período, com raríssimas exceções daqueles sindicatos que nunca fizeram porcaria nenhuma, conquistavam não só a reposição inflacionária, novas cláusulas sociais, mas aumento real acima da inflação. Eu sei disso porque eu fui presidente dos metalúrgicos do ABC nesse período. As nossas conquistas, não só dos metalúrgicos, mas de todas as categorias, né, foram conquistas importantes. A renda da classe trabalhadora cresceu, a massa salarial cresceu. Os programas sociais botaram renda no bolso do povo pobre. Isso fez com que a economia crescesse. Vamos lembrar, a política de desenvolvimento puxada, por exemplo, pela Petrobras, criou uma indústria naval
que tinha desaparecido do Brasil, que desapareceu de novo, com os ataques feitos ao Petrobras, que tinha 2.000 trabalhadores e que chegou a 40.000 trabalhadores no setor naval brasileiro. Né? No setor em que eu sou originário, os metalúrgicos, nós saímos de um patamar de 1 milhão de trabalhadores, mais ou menos, vamos parar em mais de 2 milhões. Mais do que dobrou. A construção civil sofreu um boom. Né? Um boom, com programas importantes na área de infraestrutura, com um programa, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, que na crise de 2008, com um programa puxado pelo governo de moradia popular, que ajudou a alavancar a economia naquele período e fazer com que o Brasil superasse os efeitos daquela crise braba, que o Lula chamou de marolinha, e que foi por conta da política de governo, de fazer uma política contracíclica. Né? Então, essas são conquistas desse período que refletem na classe trabalhadora, assim como o enorme programa educacional que esse governo fez. Isso tem a ver com a classe trabalhadora, porque abriu espaço para os filhos e filhas da classe trabalhadora poderem estudar, poderem ter uma escola técnica, poderem ir para uma universidade. Tudo isso é conquista. Essas conquistas têm um valor fantástico. Isso é melhoria do padrão de vida das pessoas. Né? A gente tem que considerar isso, as políticas públicas, que eu chamo de salário indireto, né? Mas que dão qualidade de vida, foram fantásticas no governo Lula. Então, eu acho que no governo Lula tinha isso. E eu, quando fui para o governo Dilma, fui com uma tarefa de dialogar com o movimento sindical e com os movimentos sociais. Né? Então, cansei de receber lá na Secretaria-Geral da Presidência, em nome do ministro Gilberto Carvalho, da presidenta Dilma, as demandas do movimento sindical. Você não sabe a quantidade de campanha salarial nas estatais no setor público que eu tive que ajudar a destravar, que eu não conto para ninguém. Mas olha quantos acordos nós negociamos. Né? Nós negociamos o acordo da cana. O acordo da cana foi um acordo feito entre o governo, o setor sucroalcooleiro e as organizações de trabalhadores, que colocou um padrão importante que envolvia segurança no trabalho, que envolvia uma série de direitos, que garantia aos sindicatos poder entrar nesses locais de trabalho para fiscalizar as condições de trabalho. Foi um acordo interessantíssimo. Depois, nós negociamos o acordo para a melhoria das condições de trabalho na construção civil. Sabe qual era uma cláusula que tinha nesse acordo que nós negociamos? Era um acordo por adesão, mas ele era importante. Ele, para mim, foi o primeiro contrato coletivo de caráter nacional. Tinha uma cláusula que toda a obra que aderisse a esse acordo tinha que ter uma organização sindical na obra. O sindicato indicava, entre os trabalhadores da obra, uma representação para representar trabalhadores e trabalhadoras. Nós chegamos a ter, naquele período, quase 170 mil trabalhadores e trabalhadoras já incorporados nesse acordo, por adesão de obras. E se isso tivesse continuado, você imagina que hoje talvez tivesse virado um contrato coletivo de caráter nacional. Quando foi modificada a lei de portos, né, nós reunimos as centrais sindicais, os sindicatos dos portuários, todos eles, e fizemos um processo de negociação envolvendo o relator da proposta na Câmara, né, o movimento sindical e o governo, no sentido de fazer uma lei em que os trabalhadores não fossem sacrificados naquela alteração da lei portuária. Né? Então, isso é uma amostra de como um governo que respeita o diálogo. Eu me lembro que quando teve concessão de aeroportos, que é um debate que a gente pode fazer, se devia ter concedido, não devia ter concedido, mas quando teve concessão dos aeroportos, aonde a Infraero continuava sendo parte importante da gerenciadora dos aeroportos, não era uma entrega para a iniciativa privada, simples, nós ajudamos o Sindicato Nacional de Aeroportuários, eu particularmente participei disso, reunindo a Secretaria Nacional de Aviação, enfim, que tinha que reunir, e negociamos um acordo de garantias aos trabalhadores da Infraero, que teve mais de 5 anos de estabilidade no emprego. E todo trabalhador que não quisesse ficar num aeroporto concedido teria que ser realocado para um aeroporto próximo, que continuava sob domínio total da Infraero.
Então, esta política de você não fazer as coisas se lixando para o que acontece, no governo Lula, no governo não tinha. Você abria diálogo, né? Você abria diálogo, e ao abrir diálogo você negociava e acabava encontrando uma solução que pudesse ser uma solução adequada para proteger os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Eu acho que são exemplos que a gente pode dar de coisas fantásticas que aconteceram nesse período, e foi por isso que nós sofremos um golpe em 2016. Então, Feijó, você entrou exatamente no assunto que eu ia te perguntar, juntando com uma pergunta aqui. Só lembrando, inclusive você estava falando, eu comecei a lembrar de todo o processo de construção que a gente fez através da Secretaria-Geral e o Ministério das Mulheres, da construção da Lei das Trabalhadoras Domésticas. A gente colocou as trabalhadoras domésticas numa sala, junto com o governo, junto com as parlamentares, e construíram junto aquela proposta. Então, nós trabalhamos... E eu estive lá negociando junto. Exatamente, você estava na bancada. A Eleonora lá pela Secretaria de Mulheres, e todas nós na mesa, eu estava na época representando a CUT, todas nós na mesa, discutindo no sentido de construir o conteúdo, muitas vezes com divergência, mas a gente ia, quando tinha uma divergência muito grande, a gente parava, ia para casa, voltava outro dia, e as trabalhadoras domésticas trabalhando, participando de todo este processo. Nunca, na história do nosso país, as trabalhadoras domésticas entravam no Palácio do Planalto livremente, como se estivesse entrando na casa de um amigo, na casa de um vizinho, entravam livremente, eram respeitadas como cidadãs, e não só como uma serviçal, como hoje a gente vê este governo transformando toda a nossa luta. Mas aí eu queria juntar uma pergunta aqui, que foi feita pelo Coletivo Coração, como a reforma trabalhista atinge a luta sindical. E aí, juntando isso com o debate do golpe. Você acabou de dizer, foi por isso que nós sofremos um golpe em 2016. O que tem a ver este golpe de 2016 com a nossa luta, com os nossos direitos da classe trabalhadora? Opa! Eu acho que a Rosane caiu. Voltou? A Rosane deve ter tido... Oi. Olá, Feijó. Alô? Você está nos ouvindo? Você está nos ouvindo, né? Estou te ouvindo. Eu acho que a Rosane deve ter tido um problema aqui de conexão e ela caiu. Vamos esperar ela voltar. Mas você pode dar sequência aí ao que ela já havia perguntado, então, Feijó? Posso sim. Então, vamos lá. O golpe de 2016, na verdade, ele faz parte de eu diria, do que depois se convencionou chamar de guerra híbrida contra governos democráticos e governos populares, não só no Brasil. No Brasil, nos atingiu duramente. Agora, este golpe, ele tem uma função. Qual é a função? É de exacerbar o modelo neoliberal de destruição de direitos e apropriação das riquezas dos países. E de um programa brutal de transferência de renda das classes populares para os rentistas, para os banqueiros, para a sociedade capitalista. Se não, vejamos. Em 2016, quando aconteceu o golpe, eu escrevi um texto que faz parte de um livro, Os Trabalhadores e o Golpe de 2016, está publicado, a CUT, inclusive, é uma das patrocinadoras dessa publicação, onde eu elencava uma série de questões que estavam envolvidas no golpe. Primeiro, a inconformidade histórica da classe dominante brasileira. Eu não chamo de elite, porque o Brasil não tem elite. Elite pensa país, pensa uma série de coisas. Nós, infelizmente, temos uma classe dominante predadora, né? E esta classe dominante nunca se conformou, em nenhuma hipótese, com um operário presidente da República. Com um partido como o Partido dos Trabalhadores,
tendo o protagonismo que o PT teve desde a sua fundação. Se nós olharmos, todos os instrumentos a serviço dessa classe dominante sempre fizeram uma guerra, não é de hoje, não é de ontem, não é de anteontem, é desde sempre, uma guerra contra o PT, contra o Lula, contra os governos petistas. Isso, fossem eles governos municipais, governos estaduais e governo federal. Se nós levantarmos o que a mídia publicava e cansou de publicar ao longo do governo Lula e do governo Dilma, nós vamos ver a maneira como eles sempre nos trataram, sempre tentando desqualificar as nossas políticas e desmerecê-las frente à população. Como eles não conseguiram, como Lula sai do governo com 87% de aprovação popular, como ele elege a sua sucessora, e essa sucessora se reelege, eles chegaram à conclusão que só podiam retomar o governo através de um golpe. E resolveram dar esse golpe. E esse golpe não era só contra o PT, contra o Lula, contra a Dilma, era um golpe contra a classe trabalhadora e contra a sociedade brasileira. Com alguns objetivos. Primeiro, se apossar da renda da classe trabalhadora. Para isso, a reforma trabalhista que retira direitos. A reforma trabalhista que retira direitos, ela atua em duas direções. Uma, retirando direitos pura e simplesmente, e outra, buscando enfraquecer a resistência que trabalhadores e trabalhadoras poderiam opor a essa política, buscando enfraquecer a organização sindical, atacando essa organização sindical. Se nós olharmos a reforma trabalhista, ela tem esses dois eixos, né? O primeiro deles, vamos lembrar, a prevalência do negociado para o do legislado sobre o negociado. A prevalência do legislado sobre o negociado. Mas não só a prevalência do legislado sobre o negociado, porque eu faço parte daqueles que no movimento sindical muitas vezes defenderam a prevalência do negociado sobre o legislado, mas para melhorar, nunca para piorar as condições de vida da classe trabalhadora. As condições de vida obtidas pela classe trabalhadora é o patamar inicial. O negociado sobre o legislado apenas quando no sentido de melhorar essas condições de vida e de trabalho. Aqui não, aqui foi feito com o sentido inverso, de piorar as condições de trabalho e as conquistas de trabalhadores e trabalhadoras. Mas não foi só o negociado sobre o legislado, é a inversão também do processo de contratação. A Rosana lembrou aqui, a nossa luta é sempre coletiva. Aqui que eles atuaram no sentido de individualizar esta luta coletiva. Então, o negociado prevalece sobre o legislado para enfraquecer, para retirar direitos. A convenção coletiva, que é ampla e da categoria, vale menos que o acordo coletivo, que é do local de trabalho, e todos eles, a lei, o negociado, a convenção coletiva e o acordo coletivo, podem ser substituídos pelo acordo individual de trabalho. Ou seja, o trabalhador ou a trabalhadora sozinha, ou sozinho frente ao seu patrão, numa negociação absurda e desigual, que não existe, porque o patrão pode demitir, pura e simplesmente, né? Esta negociação vale mais do que todas as outras. Esta inversão do processo, que atua no sentido do individual e de acabar com as lutas coletivas, foi, a meu ver, o grande ataque sobre a classe trabalhadora e também sobre a organização sindical. E depois o ataque a acabar com as fontes de financiamento do movimento sindical. Eu não me refiro aqui ao imposto sindical, não, porque eu sempre fui contra o imposto sindical. Eu me refiro ao fato de que nem aquilo que os trabalhadores aprovam numa assembleia da sua categoria para que o seu sindicato sobreviva, faça lutas e obtenha conquistas, nem aquilo pode valer segundo a nova legislação. Ou seja, o trabalhador ou a trabalhadora, as decisões coletivas não valem.
que é todo um processo de enfraquecimento do movimento sindical. E se nós não derrotarmos esse governo, eu quero dizer a vocês que no próximo período vai ser ainda pior, porque eles virão aí com uma reforma trabalhista, arrasa quarteirão, onde não vai sobrar pedra sobre pedra, e o modelo é um modelo chileno, onde cada 10, 20 trabalhadores podem formar um sindicato, ou seja, num local de trabalho pode ter, dependendo do tamanho desse local de trabalho, ser vários sindicatos, que não serve para absolutamente nada, porque não tem nenhuma capacidade de negociação, né? Então, esse ataque frontal significa uma transferência de renda da classe trabalhadora para a classe patronal. Simples assim. Assim como a extinção de políticas sociais tem o mesmo caráter. O que é que eles querem? Por que eles querem enfraquecer o SUS? Para jogar tudo para plano privado. A discussão deles hoje é como fazer um plano de saúde privado baratinho, mas que não atende nada. Que a pessoa tem a ilusão de que está sendo atendida e rápido. Um plano que eu chamaria de venda de uma perfumaria barata, vagabunda, que não serve para porcaria nenhuma, porque não tem nenhum efeito benéfico, né? Então, há um ataque sobre o Sistema Único de Saúde, que se revelou tão importante agora na pandemia, apesar de todo o ataque que o governo fez contra a saúde pública, contra a vacinação, contra as pessoas se protegerem, né? A mesma coisa com relação à educação. O Brasil hoje tem poderosíssimos internacionais, grupos educacionais, que estão comprando tudo. E aí, qual é a lógica? Enfraquece o ensino público para facilitar o ensino privado. Aqui perto da minha casa, tem uma universidade, que eu não vou dar o nome, para não ficar fazendo propaganda barata, que está começando a abrir salas de aula em lugares que serviriam no máximo para ser um armazenzinho, no máximo um mini mercado. E está espalhando isso. Alguém acha que isso é para fornecer ensino de qualidade? Ou é uma máquina de caçar níqueis da população ansiosa por ter a possibilidade de ter uma educação de qualidade que possa melhorar a sua qualidade de vida? Então, isso é para a saúde, isso é para a educação, isso é para qualquer política pública que a gente possa imaginar. Nós estamos assistindo agora a desestruturação doída daquelas empresas estatais que são puxadoras de desenvolvimento. A Petrobras está sendo dizimada com essa política que está sendo feita. A Petrobras, que era uma empresa integrada de energia, desde a extração, refino, produção de derivados e distribuição, o que fazia uma empresa altamente lucrativa, porque se a extração não tivesse também a distribuição e o refino resolveriam o problema, a destruição ela está sendo desintegrada, a venda das nossas fábricas de fertilizantes, que agora, com a guerra da Ucrânia, descobriram que fizeram bobagem, porque venderam, como bem disse o Lula, não foi a Petrobras que vendeu, foi o governo que vendeu as nossas fábricas de fertilizantes, né? A Eletrobras, que eles querem privatizar a qualquer custo, que vai significar um aumento brutal do custo da energia elétrica. Como é que um país pode pensar em política industrial, em política de desenvolvimento, se não tiver e detiver as deliberações sobre política energética, gente? E aí, como disse, em vez de integrar Petrobras e Eletrobras numa gigantesca empresa de energia, inclusive trabalhando cada vez mais a questão das energias limpas e renováveis, o que é que nós assistimos? A destruição desse patrimônio. E depois vão os bancos públicos, que são bancos de fomento, e assim por diante. E na contrapartida, o envenenamento da nossa agricultura, com a liberação todo dia de agrotóxicos, né? A telada, né? Com ataque à agricultura familiar, com o fim de programas importantes de financiamento, de compra de produção, né? O fim dos estoques reguladores, que agora nós estamos pagando um preço altíssimo de inflação que podia estar sendo controlada se nós tivéssemos estoques reguladores. Então, o que nós estamos vivendo é um processo de destruição da capacidade brasileira de desenvolvimento, a entrega da nossa soberania. Vamos lembrar que o nosso governante gostava de bater continência com a bandeira americana, né? Embora fique falando do verde e amarelo, que ele batia continência, e tem vários vídeos sobre isso para a bandeira americana, e nós estamos entregando o nosso patrimônio
a nossa soberania, as nossas riquezas, destruindo as nossas florestas, destruindo o meio ambiente, destruindo nossas empresas, destruindo direitos, destruindo políticas públicas. Esse é o nosso enfrentamento que nós vamos ter que fazer daqui para frente. E uma das lutas mais acirradas que nós vamos viver no próximo período, registrem isso, vai ser a disputa que nós vamos fazer nas próximas eleições, aonde nós temos que estar preparados, porque o bicho vai pegar. Então, Feijó, eu fui boicotada aqui pelo StreamYard, do nada eu caí, aí fiquei tentando voltar até que deu certo. Mas tem muitos comentários da nossa galera que está assistindo, muitos comentários positivos sobre a tua intervenção em relação à forma de renovação do movimento sindical, de trazer a juventude. Inclusive, a Renata comentou aqui que ontem, no 1º de maio, ela viu muita gente jovem, e isso foi bastante animador. Várias pessoas também comentando aí a sua fala em relação à democratização dos espaços, em especial do movimento sindical. O Lúcio até tinha feito uma pergunta em relação a essa ideia de que nós vivemos um século XXI onde a informalidade cresce, como é que o movimento sindical pode agir nesse sentido. Eu acho que você respondeu essas questões a partir que você abordou, né, esse diálogo com o sindicalismo, também se reinventar e fazer o diálogo a partir do espaço da moradia. Ixi, agora foi o Feijó que caiu, gente. Foi o Feijó que caiu, eu fiquei sozinha aqui, mas não tem problema. Ele está voltando. Não, o Lúcio está chegando. Mas o Feijó estava comentando isso do espaço, né, do sindicalismo também se reinventar, ir para o espaço de moradia. Então, essa ideia do sindicalismo agora quem também... caiu foi eu, você precisa repetir. Voltou o Feijó, para o espaço do território. Então, são várias questões aí que o Feijó trouxe, muito importante, que a gente também vai poder discutir em outras oportunidades, mas como... Agora ele caiu de novo. Mas como a gente... Tá, o Feijó está aqui. Como a gente está chegando no finalzinho aqui do nosso programa, Feijó, e você acabou a sua fala falando, nós temos um grande desafio em 2022, o processo eleitoral não vai ser fácil. E aí eu queria que você, neste finalzinho aqui, falasse um pouquinho disso. Quais são os nossos grandes desafios agora, no ano de 2022, um ano ímpar para as nossas vidas, porque a gente vai ter a possibilidade real de mudar todo esse cenário que você acabou de nos trazer aqui, do golpe de 16 até os dias de hoje. Olha, o grande desafio para nós é, primeiro, investir fortemente num processo de mobilização, conscientização do que nós estamos vivendo e do desafio que vai ser não só disputar esse processo eleitoral, mas ganhar as eleições, que não será tarefa fácil, eleger uma grande bancada no Congresso Nacional que nos permita, estando eleitos, fazer as reformas que nós precisamos fazer. Não são poucas. Nós precisamos reverter a reforma trabalhista, que foi um desastre. Nós precisamos reverter os ataques que foram feitos ao movimento sindical. Não é para estabelecer o que tinha, não. Eu sou fã de que a gente aproveite para reorganizar para valer o movimento sindical num novo conceito que nos permita, inclusive, um diálogo moderno com a classe trabalhadora, um processo de sindicatos participativos, capazes efetivamente de defender os interesses de trabalhadores e trabalhadoras. E, nesse sentido, eu acho que nós poderemos aproveitar a chance em vencendo essa batalha, não só de rever a reforma trabalhista, construir um novo Código Nacional do Trabalho que garanta todos os direitos importantes da classe trabalhadora, retomar o direito à negociação coletiva, ao financiamento da organização sindical, mas um processo de liberdade e autonomia sindical onde os trabalhadores decidam como serão os seus sindicatos e como eles democraticamente devem existir e funcionar, né? A nossa batalha não vai ser pequena, Rosane, não vai ser pequena, companheiros e companheiras. Vocês veem todo dia os discursos do presidente atacando a democracia, atacando o Supremo Tribunal Federal, atacando as organizações populares, incentivando a violência, porque
ninguém distribui arma do jeito que ele está fazendo, a não ser para incentivar a violência. Me desculpe, né? Basta ver que essa semana, por exemplo, na convocação do 1º de maio, uma trabalhadora jornalista lá na Baixada Santista foi agredida por um bolsonarista que passava porque ela estava fazendo convocação para o 1º de maio. E ela foi socorrida por populares, não foi nem pelos militantes que estavam com ela, que chegaram depois, inclusive, para impedir que ele sofresse uma severa, digamos, punição daqueles que assistiram àquela covardia. Uma senhora, uma jornalista que foi atacada. Essa é a mentalidade, infelizmente, de muitos que se alinham com esse governo. A da violência, da brutalidade, a da eliminação de quem pensa diferente, do outro, do preconceito. Nós vamos ter que enfrentar isso no processo eleitoral, né? E todo dia tem uma ameaça de golpe. Então, inclusive, respaldar e reforçar as instituições garantidoras da democracia. Exigir e trabalhar para que os meios de comunicação deixem de ser essa coisa maluca que o presidente ataca a democracia e diz que ele criou uma polêmica. Não, ele cometeu um crime, caramba. Não é polêmica, não. É crime. Entendeu? Então, essas coisas vão estar no nosso horizonte aqui desde sempre, desde já, né? Quanto mais nós conseguirmos nos organizar, criar núcleos, comitês, pessoas fazendo esse debate, dialogando nas comunidades, dialogando nas suas categorias, dialogando na sua rua, na sua cidade, na casa com o vizinho, com a vizinha, isso pode criar e deve ser um caldo de cultura suficiente para a gente fazer esse enfrentamento, que nós vamos ter, que vai existir. Não se iludam, vai existir. Então, nós estamos jogando, não é o futuro das nossas vidas, a nossa vida passa, né? É o futuro das novas gerações, é o futuro do Brasil como nação soberana, como uma nação que pode se desenvolver e produzir qualidade de vida para o seu povo, bem-estar, né? Políticas sociais adequadas, renda, trabalho, emprego decente, né? Enfim, esse é o nosso desafio. Esse, para mim, é o nosso desafio. Nós vamos ter que fazer esse enfrentamento, cada um nas condições que tem para fazer, né, como puder fazer. O PT lançou uma proposta de criar comitês populares, a CUT parece também dar uma proposta de criar comitês sindicais de luta, cujo objetivo é de organizar para valer as comunidades, o movimento sindical, não só para lutar pelas políticas públicas, para lutar para a melhoria das condições de vida, mas possivelmente lá na frente esses comitês tenham a tarefa de disputar os destinos do Brasil e permanecer, né? Se a gente for vitorioso nesse objetivo, eu acredito que temos tudo para ser, permanecerem no sentido de garantirem governabilidade, mas mais do que garantirem governabilidade, produzirem mobilização suficiente para que a pauta do governo seja sempre uma pauta progressista. Porque nós sabemos que um governo que sai do voto, muitas vezes tem que fazer concessões. Então, que as concessões sejam mínimas e que o progresso seja o máximo. As pautas que interessam efetivamente para a população, como saúde, educação, segurança pública, desenvolvimento, política industrial, política agrícola, reforma agrária, moradia, soberania nacional, recolocar as empresas estatais a serviço do desenvolvimento brasileiro, tratar com decência o funcionalismo público com respeito, que, aliás, vem sendo profundamente desrespeitado. Tudo isso são tarefas para o próximo período e que nós vamos ter que estar muito mobilizados em tendo sucesso nessa empreitada de trocar o ocupante do Palácio do Planalto, de garantir posteriormente. Nós teremos esta vitória, não tenho dúvida que a nossa força de mobilização, de diálogo com o povo, vai nos possibilitar isso. Magali até estava comentando aqui que, de fato, essa iniciativa dos comitês populares de luta é do conjunto dos movimentos. Tem iniciativa do PT, da CUT, do MST, dos movimentos sociais, o MTST também está entrando nessa jornada com a gente,
de construir esses comitês populares de luta, porque é através disso que nós vamos fazer o diálogo com a população. Nós não temos milhões de robôs para fazer a disputa nas redes, mas nós temos gente, nós temos ser humano, nós temos a nossa militância que pode construir esse processo. Então, a gente convida a galera que está aqui nos assistindo, não constitui ainda um comitê de luta, não participa ainda de um comitê, chama os seus vizinhos, chama os seus amigos, vamos constituir comitês de lutas neste Brasil inteiro para a gente fazer esse diálogo direto com a população. A gente precisa mostrar para a população que é possível fazer diferente, é possível construir um projeto democrático popular, um projeto inclusivo de todo cidadão e de toda cidadã. E a disputa de 2022 está aí, é o momento de a gente fazer um grande debate na sociedade sobre o projeto político que nós queremos para o Brasil, que Brasil nós queremos para o futuro. E esse processo a gente pode fazer agora no processo eleitoral e tenho certeza que com a nossa organização, com a nossa militância, nós sairemos junto com a nossa candidatura vitoriosos neste processo. Mas agora, para encerrar, né, Lúcio, a gente vai passar aí um videozinho com um conjunto de imagens que os nossos companheiros e companheiras aqui do Geringonça produziram a partir do nosso ato do 1º de maio, que aconteceu ontem aqui em São Paulo, na Praça Charles Miller. Então, a nossa equipe aqui do Geringonça construiu no dia de hoje este filmezinho com algumas imagens que a gente queria passar para vocês e já deixar o convite, né? Na segunda que vem, a gente tem Geringonça, 19 horas. Toda segunda-feira a gente se encontra aqui às 19 horas. É isso, Lúcio? É isso, Rosane. Acho que a gente encerra com esse vídeo, né? E agradecer muito o Feijó, né? Não, o Feijó é comigo. Eu que quero agradecer o Feijó. Por essa eu é que agradeço, gente. A falou da aula, a Bel falou da aula. Eu estou aqui encantado, eu estou aqui nos bastidores, eu estou aqui encantado. E eu, particularmente, não faço, até por conta da Barba Branca, eu não faço muita apologia à juventude, não. Porque não dá para dispensar um Feijó da luta sindical. Desculpa, não dá. Eu não vou trocar. Mas, Lúcio. Fale, querido. Lúcio. Pode falar. Diga o seguinte, quando te cobrarem juventude, faça como eu. Eu sempre digo que se eu for num congresso da juventude, eu tenho 2 votos, porque eu tenho 2 juventudes acumuladas. Eu também, já tenho um monte de juventude acumulada. Vamos mudar de assunto, inclusive. Mas, assim, não, eu estou brincando. Eu adorei a proposta que a Rosane falou lá do sindicato do Paraná. É importante renovar, sim, até porque a vida é finita para nós, infelizmente. Não é? Eu não gosto muito da ideia de partir, mas vai ter que partir uma hora. Então, é necessário deixar. E a Rosane falou uma coisa muito bonita, né? A conexão entre a renovação e a experiência. Isso é belíssimo, né? Eu acho que essa fala da Rosane resume a ideia do programa hoje, né? E a gente, Rosane, no Geringonça, estamos cedendo esse espaço para a luta também, né? Um programa como esse hoje tem que ser exibido em todos os cantos do Brasil, com essa aula maravilhosa que o Feijó nos deu e a Rosane, né? Os dois, foi um bate-bola maravilhoso dessa dupla aqui da Rosane e do Feijó. Um programa belíssimo, belíssimo, eu fiquei emocionado. Então, gente, estamos chegando ao fim, infelizmente tudo acaba, até o nosso programa também acaba. Ficarei aqui ouvindo vocês a noite inteira, mas as redes, os jovens que não têm mais capacidade de concentração vão nos matar se a gente ficasse mais tempo. Então, a semana que vem a gente tem mais um programa, nós vamos trabalhar a questão dos direitos dos povos indígenas nesse também projeto de um Brasil melhor, de um Brasil para nós, povo brasileiro trabalhador. Então, a gente vai ficar com esse videozinho que a gente fez aqui em homenagem ao 1º de maio de ontem, 1º de maio, do passado e do futuro que vem por aí. Uma boa noite a todos. Feijó, muito obrigado, muito obrigado. Eu não te conhecia, você ganhou mais um fã.
Rosane, eu já te conheço, já sou fã de longa data dela. Então, até a semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado, gente, pelo convite. Foi um enorme prazer. Isso, só as palavras finais, Feijó, por favor. Não, eu quero só agradecer mesmo. Né? De fato, eu acho que foi um convite fantástico. Foi uma oportunidade muito boa de a gente aqui conversar sobre coisas que importam e impactam a vida das pessoas. Eu fico muito agradecido porque esses espaços a gente tem que cultivar, construir, difundir. Parabéns a vocês pelo bom trabalho que vocês estão fazendo. Muito obrigado. Até a semana que vem, se Deus quiser. Até a semana que vem.